melhor, né? Sou muito ciente, muito tranquilo para falar isso. Hoje eu observo que o torcedor está cada vez mais inteligente, entendendo o nosso momento, né? E eu tenho que falar a verdade mesmo. A gente precisa estar melhor para fazer uma ótima Libertadores. Já o Milionários, atual campeão colombiano, adversário do Corinthians, não começou bem essa temporada. Apenas uma vitória, 2 empates, 2 derrotas em 5 jogos. Mas hoje a história é outra, é Libertadores e a equipe colombiana também espera surpreender e vai contar com o apoio da sua torcida. Pelo menos 40 mil torcedores estarão presentes para fazer uma pressão para cima do Corinthians. Provável escalação então do Timão. Cássio, Fagner, provável não, confirmada, viu, Lívia e Calheiros, porque ontem depois do treino, lá no El Campincito, o treino última atividade, depois os jogadores fizeram o reconhecimento do gramado no El Campín, nós tivemos a coletiva do Fábio Carille e ele confirmou então a equipe titular do Corinthians, repassando Cássio, Fagner, Balbuena e Henrique, pela esquerda segue improvisado o volante Maicon, no meio campo o Gabriel e o René Júnior e depois aquela outra linha de 4 jogadores, com o Romero, o Jadson, o Matheus Vital e o Cleison, mantendo então o esquema tático 4-2-4, sem um homem de referência na área, sem um atacante, sem aquele tradicional camisa 9, mas deu certo no último jogo, então o Carille vai manter o mesmo esquema tático, Lívia e Calheiros. Ô Caetano, a gente estava falando mais cedo aqui sobre a informação do Casim, né? Casim acabou ficando fora dessa lista de inscritos para a fase de grupos. Ele tem 5 jogos para cumprir, né? De suspensão. Mas não sei, até a gente discutiu aqui com o Mano, ele não cumpre porque ele não está inscrito. Ele só poderia, se for inscrito a partir das oitavas, jogar numa semifinal se o Corinthians chegar. Quer dizer, o Casim me parece que virou moeda de troca aí no Corinthians, hein, Caetano? Qual a sensação que você tem aí acompanhando a delegação de perto? Concordo com você, Calheiros. Virou moeda de troca sim. Tecnicamente já não vinha agradando o Casim. Ainda teve então essa suspensão de 5 partidas. Ficaria de fora de toda a primeira fase, de toda a fase de grupos então da Libertadores. Então o Carille realmente resolveu liberar o jogador. Vai apostar na contratação de repente de um outro atleta. Mas isso só para depois nas fases seguintes da Libertadores, né? O Corinthians já tem os 30 inscritos para essa fase de grupos e o Casim não está relacionado, vai virar assim moeda de troca por causa da suspensão e também porque não vinha agradando tecnicamente, Calheiros. Boa. Fernando Caetano, companheiro, um ótimo dia de trabalho. A gente sabe que você só termina quando o Central Fox, né, resolver apagar as luzes. Portanto, tem uma ótima quarta-feira, companheiro. Legal, e fica então o convite para todo mundo, super quarta aí, super semana nos canais Fox Sports, né? Então a partir das 9h30 da noite, ao vivo, Milionários, atual campeão colombiano contra o Corinthians, atual campeão brasileiro, ao vivo aqui no Fox Sports, numa super transmissão. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Bom Dia. Show, valeu, Fernando Caetano, direto da Colômbia, trazendo as notícias do Corinthians ao vivo no Bom Dia Fox. Não adianta apagar a luz do estádio não, porque ele ainda entra no Central Fox na última edição, que vai madrugada adentro. Paulo Lima Carille mantém a postura. Não tem mistério, não tem problema com escalação, ele já colocou a escalação à disposição. Matheus Vital, que só fez um jogo com o Corinthians, né, porque foi um grande clássico contra o Palmeiras, já lá escalado dentro de campo, no quarteto da frente, pelotão da frente, para começar a Libertadores. Faz bem colocar essa pressão no menino, ele reagiu bem no Palmeiras. Eu acho que debuta numa hora certa, né? Porque o jogador que já teve experiência no time profissional do Vasco da Gama e o peso do Vasco é idêntico ao peso do Corinthians. A competição talvez não seja porque o Matheus não teve essa oportunidade, mas caminha sim para ser uma peça importante, qualidade, bola ele tem, já mostrou isso inclusive nas categorias de base, mostrou no time titular do Vasco da Gama, né, quando foi também colocado para ser uma opção ali, quando tiveram a série de alguns jogadores, como, enfim, o time que reformulou na época do Milton Mendes e mais se consolidou na época do Zé Ricardo, ele ocupou esse espaço. A transferência dele foi uma transferência meio nebulosa, né, na série do Eurico para lá, mas é um cara que tem bola para ser titular do Corinthians. Eu acho que essa história de 4-2-4 é que não me convence. O Corinthians joga num 4-4-2, não tem a menor dúvida disso, né? Joga mais
Não vejo o Matheus Vital mais na frente com o próprio Jadson adiantado. Não vejo o Corinthians jogando com 4-2-4. Acho que essa formação aí é uma nomenclatura que se criou, porque o Carille desenhou isso no quadro negro, na prancheta, como queiram, mas eu vejo o Corinthians jogando mais atrás, nessa linha de 4 homens na defesa, 4 homens no meio campo, e sim jogando com 2 homens mais soltos, flutuando lá na frente, ao meu ver, o Jadson e o Matheus Vital. Deu certo para o Rodriguinho, que não pode jogar. Eu acho que muda, perde um pouco a qualidade da bola do Rodriguinho, mas o esquema tático do Carille vai ser mantido, não tem a menor dúvida. Boa, vamos, Calheiros, mostrar agora retrospecto, já que nós estamos falando de Libertadores. É sempre bom a gente relembrar os confrontos entre Corinthians e colombianos, não necessariamente Corinthians e Milionários. Corinthians versus colombianos, nós acompanhamos 12 jogos, 7 vitórias para o Corinthians, 4 empates Paulo Lima e apenas 1 derrota. Pelo retrospecto, agrada os números? Agrada. Eu estou só na dúvida se essa derrota foi em casa ou se foi fora de São Paulo. Enfim, depois a gente pode dar uma checada nisso, que eu acho que é importante ressaltar, mas é um número da supremacia do Corinthians, né? Não tem a menor dúvida disso. É um número que mostra no gráfico dos números que o Corinthians é totalmente vencedor quando encontra os colombianos pela frente. Hoje um pouquinho diferente, já o próprio Fernando Caetano ressaltou, um time que é campeão, que não vem bem no atual campeonato colombiano, e o Corinthians, ao meu ver, também passa por um momento de euforia depois da vitória contra o Palmeiras no último final de semana, lá na capital paulista, jogando em seu estádio no sábado passado. Sem dúvida, o Corinthians está chegando para essa partida contra o Milionários depois de ter feito seu melhor jogo nesse ano de 2018, uma grande atuação diante do Palmeiras. Bom, já falamos de Libertadores, já falamos de Copa do Brasil, mas não acabou não, hein? Como a gente está dizendo aqui, super semana, super quarta mesmo, porque além de tudo isso, ainda tem a Copa da França, hein? Na França, a expectativa é para um comunicado oficial a qualquer momento sobre a lesão do Neymar, mas o Paris Saint-Germain segue firme. Hoje tem confronto contra o Olympique de Marseille.